Podem se sentar. Queridos irmãos, o evangelho desse domingo começa dizendo que grandes multidões acompanhavam Jesus. Ele poderia cair na tentação de, diante de um grande público, simplesmente diminuir a exigência. Não é possível exigir assim tanto de tanta gente. Podemos perder seguidores, podemos ficar numa situação difícil. Não. Pelo contrário. O que ele diz na sequência é intencionalmente dito para limitar e para dividir, digamos assim, aquela multidão em dois grupos. Uns são os discípulos, outros formam parte da multidão. E essa é uma diferença muito grande, porque há muitas pessoas que seguem Jesus no meio da multidão, mas que não são verdadeiramente discípulos dele. Ou seja, a palavra discípulo, em grego mateite, significa aluno. E ser aluno, nos tempos de Jesus, não era simplesmente ser um seguidor. O discípulo tinha uma relação com o mestre. Era alguém que aprendia do mestre o modo de viver. Então Jesus, aqui intencionalmente, coloca uma separação entre quem é seu discípulo, quem aprende com ele, e quem simplesmente se perde no meio da multidão. E é uma pergunta que nós todos temos que fazer, a nós mesmos. Eu sou discípulo? Ou eu sou apenas um cristão multitudinário, alguém que está anonimamente perdido numa multidão? Ou seja, sou alguém que vai à missa, sou alguém que frequenta a igreja, sou alguém que tem algum evento cristão, católico, mas não estou comprometido com o aprendizado do Evangelho, de verdade. No fundo, é o problema que está aqui por trás. E Jesus diz: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A palavra que aparece aqui não é essa. A tradução mais exata seria diferente. Se alguém vem a mim, mas não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E a palavra odeia no grego é a palavra miseu, que, por exemplo, aparece na palavra misoginia ou misantropia, né? Uma pessoa que tem ódio da humanidade, uma pessoa que tem ódio de mulheres, no primeiro caso. Jesus está dizendo literalmente: se alguém vier a mim, mas não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E essa palavra é muito forte. A gente pode até ficar com um pouco de medo e dizer: meu Deus, mas Jesus está falando de odiar os pais, odiar os filhos, odiar os irmãos. Que loucura! Não parece contraditório com o que ele disse em outras ocasiões, quando ele manda amar até os inimigos, amar até aqueles que nos perseguem? Nós temos que entender que Jesus é um pregador popular e que muitas vezes ele utiliza de recursos retóricos, justamente para salientar uma ideia mais importante. E um dos recursos retóricos que ele utiliza
é a chamada hipérbole, que é uma figura de linguagem, uma metáfora, em que ele exagera uma ideia para torná-la clara aos seus ouvintes. A tradução diz: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, etc., ela não deixa muito claro o que Jesus está querendo dizer aqui com a tonalidade, digamos assim, das palavras originais. Porque, pior ainda, ontem eu estava lendo a tradução italiana, a tradução italiana diz assim: quem não me ama mais do que... Ele não está estabelecendo aqui uma comparação necessariamente. O que ele está dizendo é que ser discípulo dele exige de nós uma certa atitude de repulsa aos meros sentimentos naturais, que é uma repulsa necessária para o nosso crescimento espiritual. Jesus tem plena razão, inclusive do ponto de vista humano. E eu provo isso. Por exemplo, se alguém não tem uma certa atitude de firmeza e até de repulsa, por exemplo, diz seu pai e sua mãe, e não consegue casar, por exemplo. Isso aqui é coisa mais horrorosa do que um marido que fica a vida toda dependendo da mãe. A vida todinha está lá na casa da mãe, a mamãezinha, o tempo todo, e fala, não sei o quê. E não... Poxa, ele casou, né? Larga a véia. Ele não consegue. É dependente afetivamente. A mesma coisa, os pais com apego aos filhos, né? Aquela mãe dominadora, aquele pai controlador, aquela pessoa, aquela mãe, por exemplo, que a vida inteira é super protetora com os filhos. E está ali, o tempo todo em cima. E aí, inclusive tem filhos que eu não sei nem como conseguem casar, porque às vezes a mãe, o pai é tão dominador que não deixa o filho deslanchar na vida. Está ali o tempo todo. É horrível. Irmãos e irmãs, a mesma coisa. Aquela família que parece muito mais uma quadrilha do que uma família, né? Que é todo mundo ali, aquele time, todo mundo junto. Peraí, né? A vida exige de nós, muitas vezes, uma certa independência, uma certa capacidade de autodeterminação. Ora, se até nas coisas humanas nós precisamos muitas vezes ter uma certa repulsa, dizer assim, mamãe, fica na tua. Papai, menos. Filhinho, se ferra um pouquinho. Me deixa em paz. Meu mano, a vida é minha. Me deixa tranquilo. Quanto mais quando nós nos tornamos discípulos de Jesus. Nós precisamos, diante dele, ter uma dependência total. E é evidente que Jesus está dizendo isto, pressupondo o fato de que nós sabemos quem ele é. E isso não é um detalhe, porque, vejam, quando Jesus diz, se alguém não odeia, e ele está falando, é uma expressão forte, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão e sua irmã, não pode ser meu discípulo. Ele está falando de uma dependência total em relação a ele. Quem é
que pode exigir uma dependência total dessas? Quem é que pode exigir um amor tão incondicional como esse? Um amor que passa por cima dos laços naturais. Só Deus. No teor daquilo que aparece no livro do Deuteronômio, quando Deus mesmo diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, o que significa que Jesus está aqui se revelando implicitamente como Deus. E ele está dizendo assim, dizendo de uma maneira um pouco mais descompactada, que aquele que entende que eu sou Deus encarnado e, portanto, quer aprender comigo tudo na sua vida, precisa priorizar de tal modo a dependência para comigo que todas as demais dependências naturais se tornem relativas. É isso que ele está dizendo aqui. Isso para nós oferece um motivo de exame. Porque nós cristãos precisamos muitas vezes repensar as nossas relações. E inclusive repensar o modo como nós levamos as nossas relações. Por exemplo, hoje em dia é muito frequente que nós coloquemos o nosso bem-estar e o nosso sentir-nos bem em primeiro lugar. Então, por exemplo, um filho seu frequentemente pode chegar para você e dizer assim: se você me ama, você vai querer que eu esteja bem. Então você vai respaldar tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu faço. E uma pessoa que está guiada por sentimentos meramente naturais, de paternidade, maternidade, filiação, fraternidade, frequentemente vai ceder diante disso. E vai dizer: não, se você está bem, é isso que importa. Mas para um cristão, não é assim. Porque nós queremos o bem sobrenatural, em primeiro lugar. Então, por exemplo, se a minha filha chega para mim e fala assim: mamãe, olha, eu estou apaixonada por um outro homem, não amo mais meu marido. Uma mãe cristã vai dizer para ela aquilo que ela não quer ouvir. Vai falar: filhinha, olha, cresce e aparece, viu? Seja sábia, vai viver de acordo com o Evangelho, se converte, né? Porque não é assim. Você é mãe, você tem filhos, você tem marido, isso é ilusão, isso passa. A filha vai odiar, vai ficar com raiva da mãe. Mas isso significa ser discípulo de Cristo e, portanto, nos termos do Evangelho, colocar a palavra e o discipulado acima dos sentimentos naturais. Quantas vezes você, como amigo dos seus amigos, foi capaz de confrontar-lhes com a verdade do Evangelho? E de ter uma atitude não ambígua, não diplomática, dizendo a eles aquilo que eles precisam ouvir, não aquilo que eles querem ouvir. Isso significa ser discípulo de Jesus. No teor do primeiro versículo do Evangelho de hoje, Jesus vai mais fundo. Ele diz assim: quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. A cruz, hoje para nós, está sacralizada, porque ela é o símbolo da nossa redenção. Este ano nós comemoraremos, os 200 anos do Brasil. Bela comemoração. E nós somos chamados de Terra de Santa Cruz. Nosso nome original, lindíssimo. Aliás, porque o Frei Henrique Soares de Coimbra trazia na caravela que chegou ao Brasil uma relíquia da Santa Cruz, uma relíquia do verdadeiro lenho da cruz. Então, por isso, é como se
quando os portugueses chegaram aqui, a Santa Cruz tivesse tomado posse da nossa terra. É por isso esse nome, né? Coisa linda. Só que, para os ouvintes imediatos de Jesus, aquilo era a coisa mais horrorosa. É como se eu dissesse assim: se você não tomar uma bala na cabeça, não pode ser meu discípulo. Se você não morrer numa cadeira elétrica, você não pode ser meu discípulo. A morte de cruz era a coisa mais espantosa que havia naquele período. Quando Jesus disse: se quem não carrega a sua cruz, não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo, todo mundo deve ter regalado o olho e tomado um susto. Por quê? Era a coisa mais horrível. O que Jesus está dizendo aqui é que viver na dependência dele nos levará muitas vezes a verdadeiras rupturas, a verdadeiros sofrimentos, a verdadeiras tribulações, a incompreensões das mais terríveis. Ser seu discípulo é a coisa mais séria que existe e nós precisamos estar dispostos a chegar até as últimas consequências para não negociar a nossa entrega a Ele enquanto discípulos dEle, enquanto pessoas que aprenderam a viver dEle. Então ele dá 2 exemplos. Ele conta 2 pequenas parábolas para ilustrar a ideia que ele está dizendo antes. A primeira é sobre a construção de uma torre. Ele diz: quem é que vai construir uma torre e não se senta primeiro para calcular os gastos? Caso contrário, vai lançar o alicerce e não vai acabar. O alicerce é a fé nele. Mas não basta ter a fé nele, é preciso construir uma vida em cima dele. E para construir a vida em cima dele, é preciso ser discípulo, é preciso aprender. E é preciso estar disposto a morrer para aprender com ele, para chegar até o fim. Depois, ele dá um outro exemplo. Qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar outro que marcha contra ele com 20.000? Senão ele vai enviar mensageiros para negociar as condições de paz. Ele está dizendo: entenda que quando você vira meu discípulo, você vai para uma guerra. E você tem que ir guarnecido com um sentimento real. Ninguém vai para uma guerra como quem vai para a Disneylândia. Vai para uma guerra de boas, né? Eu vou encontrar um Mickey. Não. Você vai para uma guerra, você vai encontrar fuzil, canhão, bomba. Você vai encontrar oposição. E assim ele conclui: do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O que significa dizer que ser discípulo dele nos leva a vivermos completamente na repulsa a qualquer outra coisa que não seja ele. Tudo o que não for ele para nós é secundário, ele é efetivamente o nosso Senhor. A primeira leitura do livro da Sabedoria nos ilustra isso de uma maneira mais prática, digamos assim, fazendo-nos enxergar o alcance moral disso. Faz uma série de perguntas. Diz: qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Diz: mal podemos conhecer o que há na terra, com muito custo compreendemos o que está ao alcance das nossas mãos. E aí ele conclui: acaso alguém teria conhecido o teu desígnio sem que lhe desses sabedoria do alto e lhe enviasses teu Santo Espírito? Só assim se tornaram retos os caminhos dos que estão na terra. E os homens aprenderam que te agrada e pela sabedoria foram salvos. Pela sabedoria foram salvos. Ou seja, Cristo quer que nós
sejamos sábios. Ele é a sabedoria eterna encarnada. E Ele quer que nós cresçamos em sabedoria. Ele não quer que nós hajamos movidos por impressões passageiras, por sentimentos momentâneos, por impulsos que são fugazes. Ser discípulo significa viver uma vida sob o discernimento de Cristo, sob a luz da sua palavra, sobre a orientação daquilo que Ele tem a nos dizer, confrontando cada escolha, cada atitude, tudo com os princípios que nos são dados por Ele. Portanto, ser discípulo exige de nós sabedoria, sabedoria do alto, uma sabedoria sobrenatural. Nós só conseguimos perceber a profundidade disso se nós nos damos conta da incerteza em que nós estamos nessa vida. Nós temos poucas certezas em relação às coisas práticas. Poucas. E nós precisamos do conselho do Senhor, da orientação do Senhor, dos princípios que nos são dados pela palavra do Senhor. Nós temos que ser discípulos de verdade. Por quê? Porque Ele é efetivamente o nosso Senhor. E nós somos seus servos. O cristão é um servo de Jesus Cristo. É alguém que coloca toda a sua existência debaixo das suas mãos. E que decide deixar que Ele nos conduza, deixar que Ele nos diga exatamente o que nós temos que fazer. A segunda leitura é muito bonita, é um trecho pequeno dessa carta de São Paulo a Filémon. É a menor carta de São Paulo, ela não tem nem capítulo, só tem versículos. É um bilhete muito gracioso que São Paulo escreve a esse seu irmão Filémon sobre o escravo chamado Onésimo, que São Paulo converteu na prisão e batizou. E aí está reenviando a Filémon, que foi seu antigo discípulo, convertido por ele e batizado por ele, e está dizendo, olha, eu quero que vocês dois sejam irmãos. Como que dizendo, eu sou o pai de vocês dois na fé. Então, agora eu te devolvo Onésimo para que vocês sejam irmãos. O que significa não que ele vai deixar de ser escravo, mas que vocês dois se tornam escravos do mesmo Senhor que é Jesus Cristo comigo, do qual eu também sou servo. No Evangelho, nós não somos autônomos, nós somos servos de Jesus Cristo. Nós dependemos do Senhor para tudo. E nós colocamos a nossa vida sob o critério de Cristo. E isso é muito exigente para nós. Porque muitas vezes o mais fácil, o mais prático, o mais à mão, seria agirmos de outro modo. Mas porque nós somos servos, nós vamos escutá-lo. Quantos casais chegam para mim, por exemplo, e dizem, olha, humanamente falando, seria melhor nós fazermos assim. O que a igreja diz? E o que a igreja diz a partir da palavra de Cristo é algo, muitas vezes, bem exigente. Exige riscos. Exige sacrifício. Mas se eu sou servo, eu vou fazer aquilo e não aquilo que é mais fácil para mim. E às vezes isso é muito difícil. Quando exige sacrifício, renúncia, quando exige que eu
me indisponha, quando exige que eu passe por uma situação ruim, por um mal bocado, quando exige que eu renuncie à minha vontade. Se Deus nos pedisse uma guinada em outra direção, se Cristo nos pedisse, se Cristo chegasse para você e dissesse assim: você vai pagar as suas dívidas hoje, e para isso você vai ter que fazer um sacrifício terrível. Se Cristo diz para você: olha, você vai ter que colocar o seu casamento em ordem e por isso você vai ter que cortar com tais relações. Se Cristo diz para você: olha, eu quero que você cresça e para isso você vai ter que passar por tais e tais apuros. Se ele dissesse coisas mais difíceis, se ele pedisse renúncias muito maiores para nós, nós estaríamos dispostos a abrir mão disso por alegria, só porque ele nos disse? Esta é a pergunta do Evangelho de hoje. E é com essa pergunta que você vai passar a sua semana.